Você já foi paralisado pelo medo? Sabia que o medo paralisa? Sim. As indústrias de filmes de terror, elas investem milhares e milhares de dólares ali, uma fortuna, para poder trazer o medo. Você vê que na pandemia, muitas pessoas chegaram a ter falta de ar, porque elas imaginavam que elas estavam ali com aquele problema, e elas imaginavam, e no que elas começaram a imaginar, elas foram perdendo o ar. Inclusive, uma noite, eu sonhei que eu tinha pegado essa doença e fiquei sem ar no meio da madrugada. Eu acordei sem ar, desesperado. Então, você já assistiu um filme de terror? Quando eu era criança, hoje eu não assisto mais filme de terror, parei. Mas eu gostava de filme de terror, e no meio da noite caiu a minha coberta e eu passei a noite inteira sentindo um frio, porque eu fiquei com medo de pegar a coberta, né? Então, o espírito do medo, ele paralisa, ele neutraliza as pessoas. Você vê que, no entanto, que é chamado síndrome do pânico. A pessoa que ela tem síndrome do pânico, ela tem medo de estar saindo para fora de casa, ela tem medo de encarar um emprego novo, ela tem medo de encarar um relacionamento novo, ela tem medo de conhecer novas pessoas, porque ela tem uma síndrome do pânico, ela fica paralisada. Então hoje, se você tem essa dificuldade do medo, eu quero liberar uma palavra profética sobre tua vida, quero falar alguns versículos que serão libertadores para tua vida, e também quero orar por você, porque a oração quebra. Você sabe que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: olha, você não terá o espírito do medo, mas você terá o espírito de ousadia. Então o Espírito Santo faz com que você tenha coragem. Você vê um menino como Davi, o que levou um adolescente a encarar um gigante enorme, sendo que Davi não era nem guerreiro, ele estava indo levar pão e queijo para os seus irmãos na guerra. Por quê? Porque ele teve coragem, porque ele foi ungido pelo profeta Samuel, e ele teve fé, que aquela unção que ele recebeu do profeta Samuel traria para a vida dele a promessa. Então quem acreditar na promessa tem coragem, tem fé e tem ousadia. Então nós vamos orar por isso hoje. Eu quero falar alguns versículos que eu separei aqui para trazer para a tua vida. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, então o amor cura. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo envolve punição. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. E esse versículo nos lembra que o amor verdadeiro tem poder para dissipar o medo, liberta-nos das nossas preocupações e liberta-nos da ansiedade. Isaías 41, versículo 10 diz assim, não temas, pois eu sou contigo, não se assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aqui Deus nos assegura de que a sua presença constante oferece força, apoio contra todo o medo. Separei aqui Salmo 56, versículo 3, diz assim, em qualquer tempo que eu temer, eu confiarei em ti. Então pode vir o medo, mas eu vou confiar em Deus e vou enfrentar meu medo. Davi, é claro que sentiu medo de encarar o gigante. A coragem não é ausência de medo, mas é enfrentar o seu medo. Então você precisa ter uma coragem para enfrentar o seu medo, e aí você vai ser revestido do poder de Deus, da bênção de Deus na tua vida. Eu quero falar para você, o amor lança fora todo medo. E o quarto versículo, Romanos 8,15, pois não recebeste espírito de escravidão e medo, mas de ousadia. Não se atemorize, mas receba o espírito de adoção, a qual você diz, Abba Pai. O que quer dizer? Quando você diz Abba Pai, você está se relacionando com Deus
papaizinho querido, me proteja. O Senhor vai proteger a tua vida, vai fazer você enfrentar todos os medos. E uma curiosidade para você saber aqui, 365 vezes na Bíblia está dizendo não temas. Então, para cada dia do ano existe uma palavra de Deus na sua direção. Não temas, seja corajoso. Vai vir situações que pode te dar o medo, mas a coragem vai te levar a superar o medo, vai superar a paralisia que o medo gera, porque essa enfermidade que assolou o mundo, a humanidade, o pior de tudo é aquele medo. Você já viu no Cidade Alerta que eles pegam um fato acontecido ali, uma tragédia, uma situação de criminalidade, e você vê que eles ficam pegando aquela matéria, e quando você volta no canal, tá passando de novo aquela matéria de uma maneira diferente. Parece que já aconteceu 10 tragédias, mas é uma que eles estão fazendo um sensacionalismo para gerar audiência, e as pessoas que ficam lá assistindo aquilo lá, elas ficam com síndrome do pânico, elas ficam com medo, aí querem carro blindado, não sai de casa, tem medo de andar na rua, porque elas são influenciadas por esse medo, e eles geram audiência, tá gerando ibope para eles, e nós temos que sair fora disso. A Bíblia é um manual de coragem. Você sabe que Davi, ele enfrentou aquele gigante porque ele foi ungido por Deus, sim, mas porque Josué e Caleb, que foram os antepassados deles, eles não enfrentaram um gigante, eles entraram numa terra e eles falaram assim: olha, existe gigante na terra, mas nós vamos pegar esses gigantes e vamos rasgar eles igual quem rasga um pão de manhã para comer. Você imagina Josué e Caleb tentando convencer os outros 10 líderes, os 10 príncipes das tribos, que eles iam vencer os gigantes, e o povo estava tão paralisado que quiseram matar Josué e Caleb. Então, existe gente que tem medo, e quem tem medo às vezes influencia quem tem coragem. Então, saia de toda influência do medo, entre numa influência de coragem, porque você é vencedor. Aliás, você não é vencedor, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. E o vencedor, ele tem coragem, ele desafia. Você pode ver que os grandes jogadores aí de vários esportes, eles se destacam porque eles ousam fazer aquilo que ninguém está fazendo. Então, aquela ousadia deles demonstram se sobressaem diante da situação. Toda vez que você faz o que ninguém fez, você teve que ter uma coragem, você teve que ter uma ousadia. Então, que Deus revista você de ousadia, de coragem. Você vê Israel foi o país que teve mais prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel de Invenção, prêmios tirado. Por quê? Porque eles vêm de conhecer a Bíblia, do Shabat, de conhecer o Torá, os Pentateucos, e eles têm uma ousadia, eles têm um princípio de fé que eles alcançaram na Escritura Sagrada. Então, a Bíblia te leva a você ter coragem. Por isso eu citei aqui esses versículos. Quero declarar profeticamente sobre tua vida que o medo vai cair por terra, vai vir o amor, vai vir a coragem, vai vir a ousadia, e você vai enfrentar todos os seus dilemas, vai ser um grande conquistador e vai superar todos os seus medos e vai fazer aquilo que ninguém faz. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você. Você lembra de alguém que tem muito medo? Vamos orar por essa pessoa também. Eu confirmo tua oração aqui na terra. Fala o nome dela aí. Nós vamos orar por essa pessoa. Nós vamos clamar por ela, depois você manda para ela, fala: orei por você, só diga amém, porque eu e o pastor já confirmamos na terra, Deus vai confirmar no céu. Nós somos um canal de
bênção para essa geração. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar esse coração que ainda tem um pouquinho de medo, quero apresentar essa alma porque está meio aflita, com uma síndrome do pânico, com inseguranças, que hoje seja um dia de vencer todos esses obstáculos, que o Espírito Santo do Senhor visite essa alma para vencer todo medo, para vencer toda angústia, para vencer essa síndrome do pânico e ser um vencedor comprado pelo sangue do Cordeiro, cheio do amor, a qual ele saiba que ele é o Filho de Deus que diz, Abba Pai, Paizinho querido, que ele se sinta protegido, guardado como a menina dos olhos de Deus e vença todo o medo, e o Senhor dê uma coragem e ousadia, que todos vejam a diferença a partir de hoje, seja um novo começo, que seja um antes e um depois, o amém de Deus chega sobre essa vida e a bênção do Senhor chegue sobre você, em nome de Jesus. Obrigado por me ouvir, graça e paz, tenha um dia vencendo os seus medos e supere todas as suas dificuldades. Compartilhe esse vídeo, se você não se inscreveu e não clicou no sininho, lá, inscreva-se no canal e clique no sininho para que toda vez que eu entro ao vivo, você recebe a notificação, tá bom? E aí será uma coisa muito agradável poder você estar participando comigo aqui. Muito obrigado por você compartilhar, comentar no vídeo. À medida do possível, nós vamos conversando e vamos nos comunicando. Deus abençoe, graça e paz.